Rapaziada, vamos ver aqui o programa do Galvão e Amigos. Qual é o tom que ele usa para falar do Felipe Luiz? Como tem outros aí que falta quase agredir o nosso técnico. E o Flamengo, cara, ele é muito grande, ele incomoda muita gente. Tudo é acentuado do nosso Flamengo. Vamos ver aqui o que eles têm a dizer. Mas antes, crédito de imagem ao programa Galvão e Amigos, Grupo Band, o link abaixo. E me ajuda aí. Se inscreva no canal SR Fla para elevar nosso canal, ative o sininho de notificações e já chega dando aquele like, porque é de graça, não dói e ajuda a fortalecer o nosso canal. Tem o Super Mundial aí no meio do ano. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre tudo isso. Bora lá, conferir. França não tem, dos que estão lá fora, dos que estão aqui. Não, ninguém tem. Em compensação, nós não temos as defesas que eles têm. Tá. Mas vamos arrumar a casa. Não é verdade? Jogo compactado, aprendi isso aqui. Lembrando que entre esses jogos, o Palmeiras faz 2 pela Libertadores e 1 contra o Ceará pela Copa do Brasil. Pra você ver como é que é o calendário. Mas esses 2 pela Libertadores, o Flamengo também, né? Já está classificado na Libertadores. Mas vai querer ser o primeiro. Vai querer ser o primeiro, Paulo. Ele quer ser o primeiro. Mas ele quer ser o primeiro em pontuação, para ter a vantagem. Sim, ao contrário do Flamengo, vamos falar do Flamengo agora, que é o vice-líder, ganhou do Bahia por 1-0, um jogo muito difícil do Maracanã, que caprichou muito na marcação, mas faltou um certo... Eles estão errando um passe de uma forma que não combina muito com a categoria do jogador. Você não acha, não? Eu acho, cara. Apesar da gente tá... É um sofrimento gourmet, de certa forma. Porque ganha ali de 1-0, um gol bem no começo, né? Do nosso querido Arrascaeta. É isso que eu quero falar do meia. Vamos lá. Mas depois a gente não conseguir sair desse 1-0... É um sofrimento gourmet, de certa forma, porque a gente, que nem o jogo que a gente empata também na Libertadores, que a gente achou que ia atropelar, né? Terminou com o Flamengo se defendendo para segurar o ponto. Se tu faz um gol e tá ganhando de 1-0 e tu não tem nenhum risco de tomar um empate, é diferente. O problema é que tu faz 1-0, mas tu tá com o adversário em cima de ti pra ganhar, fazer o jogo do empate. Pois então aí a gente fica, meio desesperado. Mas pegou um baita time, um time que tem um treinador, que tem um time nas mãos, o Bahia, muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Olha, o Rogério Bahia, pelo que eu sei, já começaram as conversas da renovação. E não se esqueçam que o Bahia hoje, ele pertence ao Grupo City. Essa coisa de SAF, essa coisa pertence ao Grupo City, que é do Manchester City, que é dirigido há tantos e tantos anos pelo Guardiola. Eu tenho a sensação que do Bahia o Rogério Ceni vai para a Europa. Também acho. Eu tenho essa sensação que pode acontecer de ser um grande técnico por lá. Faz um belíssimo trabalho, E quando ele teve no Flamengo, ele foi campeão também, foi 2 vezes campeão e faz um belíssimo trabalho. A sessão do Fortaleza é com ele. É verdade. Mas agora, ele tem um número negativo demais contra o Flamengo. É incrível. 15 jogos ele perdeu 16. pro Flamengo. 16. Eu acho que são 16 jogos. Não tem nenhum empate. Impressionante, hein? Vai enfrentar o Rogério, é incrível, cara. É o tal time do tabu. bom. É o grande Eu tabu. adoro esse número. Esse é um número que eu gosto. Você gosta, Flamengo né? gosta disso. Felipe Luiz também é um treinador que está mostrando, assim, gosto bastante do trabalho dele. E tem mostrado aí, campeão de várias coisas agora, no pouco tempo dele. Então, O Felipe Luiz? O Felipe Luiz ganhou tudo que pegou. Ele começou com o Sub-17, ganhou o título nacional, internacional, pegou o Sub-20, ganhou o título, pegou o time principal, já ganhou 2 títulos com o time principal. Como só não conquistou amar, o título. né? Mas tem uma pressão de fora para dentro, cara, da torcida. Mas o Flamengo sempre tem, Mas não é isso, aqui tem o seguinte... Flamengo. JJ está sem emprego. meu irmão. Jorge Jesus está livre no mercado. E o que tem de então é uma pressão de fora. Já demitiram o Felipe Luiz umas 48 vezes essa semana. Mas hoje ele demitiu um auxiliar. Não lá dentro do time. Hoje ele demitiu um auxiliar que era responsável pelas bolas paradas para trazer um outro profissional, segundo ele, não é necessariamente para bolas paradas, com outras características. O Felipe é muito inteligente, né? Inteligente. Ele deve estar sabendo, estou precisando mais disso, daquilo. Aí, para mim é o futuro agregar o cara futuro treinador da nossa seleção. E sabe que o grande... A gente precisa ter paciência com ele. O grande sonho dele, ele me falou gravando comigo, também no podcast. Você gravou com ele? Chegou a gravar com ele, não? Ainda não. E agora fica mais difícil ainda, né? É uma entrevista maravilhosa, cara. Galvão consegue. O Galvão consegue. É uma entrevista maravilhosa. E ele me disse assim, o meu sonho é a Orelhuda. E como ele não joga mais, a Orelhuda é a taça da Champions League. Que tem aquelas 2 coisas, você era chamar de Orelhuda. E dizia o seguinte,
Ele não joga mais. Então, ele está pensando em ser técnico na Europa de algum time. Eu acho que um dia o Simeone vai sair do Atlético de Madrid, está lá 38 jogando já de técnico, não são 38, mas quase 20 já. E ele disse que aprendeu muito com o Simeone. E ele, porque ele foi a 2 finais. Dá pra ver que ele aprendeu bastante. Ele foi a duas finais. A primeira, o Atlético ganhava do Real Madrid por 1-0 até os 47 do segundo tempo. E aí aquele Sérgio Ramos fez de cabeça, foi pra prorrogação, o Real Madrid meteu 2 gols. Depois a segunda foi nos pênaltis. Então ele tem. Não vai, quando ele diz não. meu sonho é ganhar o orelhudo, só pode ser como técnico. Ele tá avisando por lá de lá. Não, ele vai ficar. Não de seleção brasileira. Mas o que eu queria falar, Paulo Roberto? Nosso Flamengo é Você maior. jogou numa época, você jogou numa época também. O meia, Nosso Flamengo é o maior. camisa 10, vem lá do Pelé lá atrás. Aí passa pelo Rivelino, e aí vai seguindo, e vai passando por tanta gente. Roberto, não vai com centroavante. Tô falando de meia. Aí chega no Zico, e vai, cada um nós vamos ficar falando. Disseram que o meia, camisa 10, tinha sumiu no futebol brasileiro. Mas porque o Neymar é mais atacante, mais pela esquerda, não é essa posição do meia solto. Aí aparece um uruguaio, tal de Arrascaeta, é meia e artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tá com quantos gols que ele tem em 8 jogos? 7. Tem 7 gols. Pra você ter uma ideia, o Palmeiras tem 9 gols, eu acho que, no campeonato. 6. 7 marcados por estrangeiro. Jogador estrangeiro. E 2 desses que o Roque fez, ultimamente. Ele é o meia que estava faltando, Falcão? Eu acho que ele é um cara que jogava com você no Internacional, jogava com você na Roma, jogava com você na Seleção Brasileira, o 10, o meia, o 10. Ele é um meia que não vem muito atrás, né, evidentemente. Eu diria assim, ele seria um terceiro jogador de meio campo na época antiga. Ué, seria um volante. Assim quando se falar do Rivelino, quando se falar do Pelé, quando se falar do mas Zico? eu acho que o Rivelino era um pouco mais atrás, tá? Mas ele seria aquele número antigo 8. Que era 5, 10 e 8, né? Ele seria esse cara. E ele entra na área, porque ele faz os gols. E é estrangeiro, a propósito, né? Mas eu digo que é um retorno do meia, né? Meia. Mas retorno de quem? Não, do meia que faz gol. Nos últimos anos... Tá nos fazendo falta. A melhor época do Flamengo, quando tinha Rascaeta e Everton Ribeiro. Esses caras faziam uma diferença no meio campo. E o Gerson. E o Gerson. Quando você tem um meio campo com esses 2 caras, é sinônimo de título. Quem você vê? O Depay hoje, no Corinthians, é um cara que tem essa qualidade. Brasileiros não têm. A verdade é essa, a gente não tem esse meia hoje. É muito preocupante. Me diga um meia brasileiro... Tem o Alan Patrick. Sim, ok, o Alan Patrick, mas você tem que aproveitar, cracaço, o Alan Patrick, então, mas você tem que testar, Falcão, você precisa convocar, mas um meia na seleção, a gente não tem, um meia em clubes. Aí eu faço uma pergunta, o meia da seleção deveria ser o Neymar se recuperando, jogando, se você tem, porque o Rafinha no Barcelona hoje, aquele negócio de jogar direito, acabou. O Yamal que joga pela direita, ele joga pela esquerda pro meio e vem buscar a bola e vai na área e pisa e vai pra frente. O Barcelona joga no 4-2, aí uma linha de 3, que é o Yamal, aí no meio me foge o nome, e o Rafinha. E na frente o jogador. O foge o nome é Lewandowski. Quando ele jogar. Só que na frente. Não, ele não tá jogando, ele tá machucando, ele tá machucado. É que ele tá machucado. Mas é o titular, mas ele é o titular. Sim, mas assim, eles têm... Pedri, né? Pedri é o volante. Um dos volantes. Esse, segundo o Toni Kroos, é o melhor jogador do Barcelona. E o Toni Kroos foi um dos maiores que eu vi também. Então, assim, quando eles vão marcar sair de bola, eles adiantam os 2 da ponta. Ele faz 3 de cima. Por isso que no jogo do Real Madrid, o Ancelotti, inteligentemente, não foi sair jogando. Porque ele não tinha jogador de defesa com qualidade para... O que ele fez? Rifava a bola. Rifava a bola. Porque quando eles tentaram sair, tomaram no gol. Porque os caras apertam. Então, o Rafinha, eu acho que vai jogar por fora. Ele joga onde joga o Vinícius. Muito bem. O negócio então, de meia, só um detalhe, você falou do Alan Patrick. Por que o Alan Patrick é o artilheiro do Internacional agora e é o meia? Porque o centroavante não bate pênalti, né? Por pênalti e porque o centroavante não está funcionando. Né? O Roger está reclamando que o ataque, o Valência não faz gol e tal. No Flamengo está sendo o Arrascaeta, porque o normal seria ser o Pedro que voltou há pouco tempo. Porque se o Pedro está lá... mas o Pedro, o tempo que ele ficou parado, pelo que ele já jogou, ele está com 4 gols no campeonato. Exato. Então, o normal até o final do ano que ele pegue. Ou seja, é sempre o 9, é o centroavante. No Palmeiras, ficou tanto tempo sem 9, aí
O Veiga, o artilheiro do ano e tal, meia. Então meia às vezes tem quando o 9 quem chega de trás como meia, Mauro, Hein? quem chega de trás como meia tem mais facilidade de olhar o buraco de trás para entrar. Sim, mas na história do Campeonato Brasileiro, você pegar todos os artilheiros, você tem o Zico lá em 5º lugar, o resto é tudo centroavante. Roberto Dinamite fez mais gol, Romário. é o Túlio, é o Romário, é o Edmundo. 9. Em geral é o Edmundo. Entendeu? Meia para chegar à mas artilharia. é o 9 porque tem chegada dos meias para ajudar ele a fazer os gols. Ok, eu estou dizendo o Arrascaeta, é anormal agora o Arrascaeta, o meia, está sendo o artilheiro do preocupante brasileiro. isso. Você fala porque você falou. O Zico é o 5º. Antes dele tem Roberto Dinamite, que infelizmente já não estava nem aqui com a gente. Claro. Infelizmente se foi. Você falou do Roberto Dinamite, você falou do Zico. Meu amigo Romário. Você falou do Romário, Fred. você falou do Edmundo. Estou falando em número geral de gols. Fred, Só gente boa. Agora, Tá aí. Olha a diferença de profissionais, de carreira. E são todos bem moderado, fala correto, não agride. Comparado com Elias Júnior acabando com Felipe Luiz, chamando de estagiário, no outro vídeo que eu fiz há pouco. E agora, Falcão, Galvão, Mauro Naves e o Ricardo Rocha. O que eles falaram do Felipe Luiz e o convidado, né? Pra que aquilo, cara? Você vê que tem alguma coisa que incomoda ele. E aqui não, os caras são mais centrados. O cara tem uma carreira que tá começando agora, mas tem uma extensa carreira como jogador e tá iniciando como técnico. A projeção e a perspectiva dele, do Felipe, é muito grande, cara. O cara vai se destacar. Toda vez o Galvão fala isso, que quando ele fez uma entrevista com o Felipe Luiz, que o sonho dele é ir lá e ganhar a Orelhuda. Orelhuda é a Champions League, que ele nunca conseguiu ganhar, né? Ele sempre foi lá na final com o Atlético de Madrid e o Real Madrid foi lá e pá, tomaram deles. Eu lembro demais disso aí. Mas, como é a diferença, né? Também os caras são flamenguistas, vai falar isso e aquilo. É porque ele é palmeirinho e ele não se conforma com isso. O Flamengo incomoda demais ele, cara. Ele deve ter passado muita raiva. Mas enfim, você vê? E essas últimas rodadas, como você viu, vai ser decisiva essas 3 últimas rodadas do Brasileirão, porque os 4 primeiros vão estar se enfrentando ali. E aí a coisa vai chegar lá, vai ter uma definição ali, uma pré-definição até pro restante do campeonato. E aí logo no meio do ano já vai vir o Super Mundial, né, de clubes lá nos Estados Unidos. E a gente vai pra lá, a gente vai focar. E a nossa crise já passou, era crise. Agora eu tomara que todos os jogadores do Flamengo tenham essa consciência de não subir no salto. Aquele Gerson é uma tiriça, joga muito, mas na hora que precisa, o cara é uma tiriça. Todos têm que chegar e quebrar o salto de quem fica daquele jeito. Mas enfim, é isso aí, cara. O vídeo é isso aí, se inscreva no canal SR Fla pra ajudar a gente. Ative o sininho de notificações e já chega dando aquele like. Porque o like é bom demais pra gente e ajuda e é de graça, cara. Não dói. Beleza? Compartilha, comenta, diz aí o que você achou desse vídeo e dos comentários. Enfim, é isso aí. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.